Cientistas encontram uma criatura provavelmente vinda do espaço e mantêm ela presa em uma unidade de contenção dentro de uma instalação de pesquisa. Até que um dia essa criatura escapa e começa a matar todo mundo. Meus amigos, isso é Carrion, o jogo onde você controla essa criatura e tem que sair matando todo mundo até encontrar a saída das instalações, enfrentando vários inimigos e ganhando várias habilidades pelo caminho. Carrion é um jogo lançado em 2020 feito pela Phobia Studio e publicado pela Devolver Digital, a mesma que fez jogos como My Friend Pedro, Katana Zero e, é claro, Sirius Sam. Porém, por trás de toda essa premissa, que de início parece se tratar de algo extremamente simples, o jogo esconde algo extremamente bizarro, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu sou o Linux, entra no meu server do Discord e eu lhes apresento o jogo mais bizarro de terror reverso. Antes de tudo, eu tenho que contextualizar vocês sobre o que é terror reverso. Dentro da maioria das obras que envolvem terror, todas elas têm algo em comum. O protagonista ou os protagonistas sempre são a vítima. Sempre tem uma criatura sobrenatural que é o vilão do filme e que vai atrás do protagonista por N motivos. Porém, dentro do terror reverso, ao invés do protagonista da história ser a vítima, ele é a criatura. De início, ele pode nem saber que ele é o vilão, porém a verdade sempre vem à tona, e às vezes você acaba descobrindo que o protagonista da história nem é tão certinho assim. E principalmente falando de jogos, o conceito é basicamente o mesmo. Você não controla os cientistas que têm que fugir do monstro, você controla o monstro, você é o monstro. Jogos de terror reverso são extremamente interessantes de se jogar, e é um tipo de jogo de terror que raramente é explorado pelas pessoas e pelas empresas que produzem jogos, o que pra mim é um grande desperdício de potencial. Esse estilo é extremamente diferente dos jogos de terror convencionais, já que ele não dá medo e nem foi feito pra isso. Não faria sentido jogos de terror reverso terem como foco dar medo ao jogador igual os jogos de terror convencionais, sendo que o jogador deveria ser o monstro da história, ele é o mais poderoso ali. Não é sobre sentir medo, e sim causar medo nas outras pessoas. E aqueles cientistas temem o monstro, eles não sabem do que o monstro é capaz, e esse mesmo monstro que eles tanto temem tá agora solto pelas instalações procurando uma saída. Então eles vão tentar te impedir de todas as formas possíveis, seja com pistolas, com metralhadoras, com escudos, com lança-chamas, com drones, com robôs e etc. Porque eles têm medo de você, eles têm medo do que você é capaz e vão atrás de você a todo custo. E isso é terror reverso. No começo do jogo, você ainda é pequeno, você basicamente vai andando pelo local enquanto come pessoas, até que descobre que quando você come uma pessoa, você recupera a sua vida. Conforme você vai andando pelo jogo, você vai encontrando habilidades que deixam a gameplay bem mais diversificada. Tem uma habilidade onde você atira uma espécie de teia que atravessa certas paredes e podem ser usadas para acionar alavancas. Tem uma habilidade onde você dá meio que o impulso para frente, pode quebrar algumas paredes. Tem uma habilidade onde você pode atravessar paredes enquanto tá embaixo d'água. Uma habilidade onde você fica invisível. Uma habilidade onde você ganha meio que um escudo que te protege de explosivos, entre várias outras que você vai adquirindo ao longo da gameplay. Porém, de longe, uma habilidade interessantíssima que tem no jogo é a de possuir alguns NPCs, e isso deixa a gameplay muito mais divertida, já que você pode andar, correr, subir e descer escadas e principalmente usar as armas dos NPCs. Você pode literalmente pegar o NPC que usa um lança-chamas ou o NPC que pilota um robô e descer o cacete nos outros NPCs, sem necessariamente aparecer lá como monstro. Até porque para um cara com lança-chamas ou para um robô te matar é daqui para ali. Ao longo do jogo você vai aumentando de tamanho e você pode ter até 3 formas. A primeira forma, que é a mais fraca, a média, que é a que você controla a maior parte do jogo, e a forma grande, onde os olhos do monstro ficam vermelhos e que você só consegue no final do jogo. Cada forma do monstro tem habilidades exclusivas. A habilidade de ficar invisível, por exemplo, é exclusiva do monstro pequeno. A habilidade de dar o impulso para frente é exclusiva do monstro médio. E a habilidade de ficar com o escudo é exclusiva do monstro grande. E aí você se pergunta, se cada forma do monstro tem uma habilidade exclusiva
negativa e ele vai crescendo ao longo do jogo, significa que a gente vai perdendo algumas habilidades conforme nosso progresso? E a resposta é não. Ao longo do jogo tem locais onde você pode depositar sua biomassa. Então, por exemplo, se eu tiver com um monstro grande e depositar minha biomassa nessas áreas, eu vou voltar a ser um monstro médio. Se eu tiver com um monstro médio e depositar minha biomassa nessas áreas, eu vou voltar a ser um monstro pequeno. E todos esses locais são extremamente bem posicionados para o jogador. Então, uma dica aí para vocês é que sempre que vocês encontrarem locais de depositar biomassa, depositem, porque certamente a próxima coisa que você vai fazer no jogo envolve alguma habilidade das suas formas mais fracas. Dependendo da forma que você está usando, a sua barra de vida também muda, podendo ficar maior ou menor. Porém, um ponto extremamente negativo desse jogo é a movimentação quando você está na forma média e na forma grande. Sério, é horrível se movimentar nessas formas, porque parece que o monstro é tão grande que ele não consegue entrar nos lugares. E não é uma questão de tamanho, sim dos controles que são ruins. Você tenta movimentar a cabeça do monstro, mas o que se mexe é o tronco, e o tronco entra em um lugar que você nem queria entrar. De verdade, é horrível se mover nessas formas. Muitas pessoas ao redor da internet categorizam Carrion como sendo um jogo Metroidvania, o mesmo gênero de jogos como Ori and the Blind Forest, Hollow Knight e os próprios Metroid e Castlevania. Porém, Carrion não segue 100% os conceitos de um Metroidvania, e por isso eu particularmente não categorizo ele assim. Em Carrion, você não tem a presença de um minimapa que indica onde você tem que ir. Não tem aquela questão de você ficar indo e voltando no mapa sem parar atrás dos objetivos. Você tem sim a possibilidade de voltar nos lugares onde você já passou e desbloquear coisas novas com as suas habilidades, porém não é algo obrigatório, e se você quiser, você pode simplesmente seguir em frente e foda-se. Carrion não se limita apenas a um jogo onde você sai matando todo mundo e ganhando habilidade. Conforme você vai jogando, você vai se deparar com milhares de puzzles para resolver, principalmente os que usufruem das habilidades do monstro. Não é nada muito difícil, pelo contrário, tem horas que até enche o saco o tanto de puzzle igual que esse jogo tem, mas não é algo que vá comprometer muito a sua experiência. O jogo tem várias áreas pela qual você vai passando ao longo da sua gameplay. Em todas elas você vai ter que ir passando por vários caminhos e meio que dominando eles. Quando você domina um caminho, um tentáculo do monstro vai aparecer uma espécie de passagem que está fechada, e dominando todos os caminhos a passagem se abre e você vai poder ir para a próxima área. E o detalhe, sempre que você domina um caminho, aquele caminho vai ficar disponível para você salvar o jogo. Basicamente você vai passando pelas áreas, dominando os caminhos e abrindo passagens até que você chega no bunker, que é a última área do jogo. E após passar por ela, a gente tem o final do jogo, que é extremamente bizarro. No final do jogo, o monstro ganha uma nova habilidade chamada parasitismo, e ele usa a habilidade meio que para possuir um cientista. Porém, dessa vez é diferente da habilidade de possuir os outros, já que lá você só controlava os NPCs através de um tentáculo que podia sim ser destruído por outros NPCs se eles vissem você possuindo alguém na frente deles. Já que não, o monstro simplesmente entra dentro do cara e sai andando. O monstro, que agora é o cientista, continua andando pela instalação, até que ele chega até a saída, pega o elevador e vai embora, e é assim que o jogo acaba. A partir de agora, tem uma criatura solta pela cidade, se passando, entre aspas, por seres humanos. A família e os parentes desse cientista vão continuar convivendo com ele normalmente, sem saber que tem um monstro controlando o corpo dele. E se essa criatura continuar evoluindo sem que ninguém perceba a sua presença, vai chegar uma hora que ela vai ficar tão forte que pode simplesmente voltar à forma de monstro e acabar com a raça humana. E isso sim é muito bizarro de se pensar. Enfim, caso vocês queiram jogar esse jogo, ele está disponível para Nintendo Switch, Xbox One, inclusive na época que Carrion foi lançado, ele chegou Day One no Game Pass, porém infelizmente alguns dias atrás o jogo acabou saindo dele, PC e também PlayStation 4. E diga-se de passagem, a versão de PlayStation só foi chegar 1 ano após o lançamento do jogo nas outras 3 plataformas. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Twitter, @linux117, entra no meu server do Discord caso você queira conversar comigo e com mais algumas pessoas, assine ou seja membro do canal e dê um valeu caso você queira me ajudar financeiramente, mantenha a calma e carry on.